Então, segunda epístola de João. Vamos fazer a leitura de forma responsiva. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos lerão os versos pares. São apenas 13 versículos. Diz assim a palavra do Senhor. O presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras mais. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer, ó Deus, por este momento aqui, pela oportunidade que temos, Pai, ó Deus, de expor a tua palavra. E nós te pedimos, ó Deus amado, que esse texto venha falar conosco nesta manhã. A tua palavra, sabemos, não volta vazia, mas pedimos a ti, Pai, que a tua palavra na manhã de hoje nos traga esclarecimento e direção certeira para a nossa vida, porque precisamos ouvir a tua voz. É assim que nós te oramos e desde já te agradecemos, porque o fazemos em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Irmãos, queridos e amados, talvez você esteja se perguntando assim, esse texto, o que ele pode me dizer? Poucas pregações eu vi a respeito de 2 João na minha vida, se é que eu vi alguma vez alguma pregação sobre esse texto. O texto, como o pastor falou, como eu acabei de dizer, ele é um texto curto, mas um texto profundamente útil e pertinente para os nossos dias. É um texto atual, ele tem uma mensagem para mim e para você. E eu diria, inicialmente, que João, que escreve esse texto, é o João apóstolo. É o João que é o apóstolo conhecido como o apóstolo do amor. Aquele que outrora fora conhecido como o quê, gente? Filho do trovão. Mas Deus entrou na sua vida, fez uma profunda e grande transformação e ele passou a ser conhecido como o apóstolo do amor. Só Deus pode fazer tamanha transformação. Correto, irmãos? E aí, esse texto, então, escrito por João. Só que João aqui, ele não se apresenta como João. Ele se apresenta como presbítero. E eu diria para você que todo apóstolo também era um presbítero.
E a palavra presbítero significa ancião, um homem experimentado, principalmente experimentado na fé. Mas no caso de João, além de ser alguém experimentado na fé, ele também era agora um homem idoso, um homem bem idoso. E o texto, então, ele se apresenta assim e, obviamente, as pessoas sabiam quem havia escrito essa carta. Obviamente, ele era conhecido assim. E é importante dizer também que João, ele possuía uma responsabilidade sobre as igrejas da Ásia Menor. Aquelas igrejas, ele estava possivelmente falando a partir de Éfeso, mas as igrejas da região da Ásia Menor estavam sob sua responsabilidade. Então, todos sabiam quem ele era. Mas o texto aqui não vai nos especificar qual seria a igreja para a qual ele escreve. Mas o texto fala para nós que ele escreve a uma senhora eleita. Algumas pessoas pensam que a senhora eleita se tratasse de uma mulher realmente, de alguma pessoa. Mas para a maioria dos estudiosos, para os bons estudiosos, e eu caminho com eles, para mim, ele está escrevendo a uma igreja, a uma senhora eleita, a uma igreja, e também a seus filhos. Quem são os seus filhos, ou quem seriam esses filhos? Obviamente, os membros da igreja. Então, João escreve à igreja, e João escreve, obviamente, para os filhos daquela igreja, os membros daquela igreja. E João diz mais, ele fala que ele ama esses irmãos na verdade. E a verdade é uma expressão que vai estar presente de maneira muito significativa no texto de hoje. Então, João diz que os ama de verdade. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que ele não ama apenas de boca, que o seu amor não é meramente um amor sentimental, mas é um amor de verdade. Porque nós que fomos acostumados com a cultura grega, quando nós pensamos em amor, nós pensamos em amor-paixão. Quando você fica vidrado, desculpe a expressão, mas você fica vidrado na sua amada, fica apaixonado. É a visão que nós temos. Mas, na visão bíblica, o amor, ele é, na verdade, prático. Ele não é teórico, o amor é prático. Se você ama alguém, você precisa se devotar a essa pessoa. Você precisa fazer coisas que redundem em bênçãos para aquela vida, que demonstrem de maneira clara que você a ama. Então não pode haver o quê? Não pode haver uma contradição entre aquilo que você diz e aquilo que você faz. Então, João diz que ele ama aqueles irmãos. E como nós sabemos que João os amava? Porque João se devotava àqueles amados com muito carinho e dedicação. Era o apóstolo do amor. E ele vai falar algumas coisas muito importantes. Ele prepara o caminho para tratar daquilo que era fundamental naquele momento. Por isso, ele trabalha a expressão verdade. E numa época onde a mentira é algo tão habitual, você falar de verdade é algo extremamente importante e desafiador. Mas essa é a proposta de João aqui. E ele fala que eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. E aí eu vou te falar uma coisa. Todo aquele que nasceu de novo, que é crente de verdade, ele ama. Não há um cristão que não ame. E se ele não ama nesse sentido prático, ele ainda não entendeu o que ocorreu na sua vida, a transformação para a qual ele foi vocacionado por Deus, que é o amor. E prosseguindo, então, nesse preâmbulo, nessa introdução, eu diria para você que antigamente a introdução era assim: vinha o nome do autor, na sequência ele também fazia uma saudação à igreja, ou à pessoa que ele mandasse a carta, endereçasse a carta, e também uma oração, geralmente. Mas aqui ele não faz nem uma oração,
nem tampouco um voto, que também era comum. Ele vai fazer outra coisa, eu já vou explicar para vocês. Mas o texto fala então no versículo de número 2, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Aqui nesse ponto, seria o ponto no qual ele deveria fazer um voto ou uma oração, mas ele não o faz. Então, primeiramente, ele se apresenta, ele é o presbítero, depois ele fala a quem ele escreve, e ele escreve à senhora eleita, que é a igreja, e também aos membros da igreja. E agora chegaria o momento da oração. Só que ele não faz uma oração, nem faz um voto. Ele faz uma declaração, ele faz uma afirmação. O que ele diz? Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Ele afirma que a verdade que um dia nós a conhecemos, ela permanecerá conosco para todo sempre. É algo que Deus trouxe ao nosso conhecimento, Deus nos imprimiu essas verdades e nós não nos afastaremos dela jamais. E na sequência, o texto diz assim, para mim e para você, veja comigo. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. Mais uma vez ele enfatiza verdade, ele enfatiza amor, porque são termos importantíssimos para aquilo que João tem a nos dizer. E aí eu falaria para você o seguinte: quando nós olhamos para o texto, nós vemos que ele acrescenta aqui, preste atenção, ele fala em graça, ele fala em paz. Graça e paz a gente está acostumado a ver na Bíblia, constantemente. Só que aqui ele insere misericórdia. É uma diferença aqui. E por que isso, amados? Primeiramente, a graça nós sabemos que é uma expressão do amor de Deus, quando Deus se revela a nós, mesmo nós não sendo que merecedores. É a graça de Deus, é uma expressão do amor do Pai por nós em Jesus Cristo. E quando nós pensamos em paz, o que nós pensamos? Que Jesus Cristo trouxe a paz entre nós e Deus, em primeiro lugar. Jesus Cristo trouxe a paz conosco mesmo. Uma pessoa, para estar realmente em paz consigo, ela precisa ter nascido de novo e conhecer a Deus. E também, Deus trouxe a paz em Cristo, nas nossas relações fraternas. Nós temos agora a condição de viver em paz com os nossos irmãos, de viver em amor. Então, é isso que ele tenta traduzir nesta expressão aqui. E ele diz mais, da parte de Deus e de Jesus Cristo. Ele mostra que os dois são um. Os dois são Deus. O Pai é Deus, o Filho também é Deus. E surge, então, uma expressão inédita. Anote isso. Uma expressão inédita no Novo Testamento. Não aparece em nenhum outro lugar do Novo Testamento. O Filho do Pai. Geralmente nós encontramos o Filho de Deus, mas aqui aparece o Filho do Pai. João, ele quer mostrar, ele quer enfatizar, as palavras são muito bem escolhidas e selecionadas, porque ele precisa trazer o ensino em poucas palavras, para que a igreja entenda a importância de seguir a verdade. A verdade, ela é importantíssima. E aí o texto, então, vai dizer para nós assim: o Filho do Pai serão conosco em verdade e amor. É interessante dizer a você uma coisa: verdade e amor nunca poderão estar divorciadas. Verdade e amor precisam estar ligadas, casadas. Por que isso, meus irmãos? Porque se eu flexibilizo a verdade em nome do amor, eu estou sendo o quê, irmãos? Permissivo. E em nosso dia nós encontramos muita gente pensando assim: vamos flexibilizar a verdade, porque o mais importante é o amor. E para João isso não pode ser assim. Para Deus não pode ser assim. Verdade e amor precisam andar lado a lado. Verdade sem amor dá ensejo ao formalismo.
Sabe, aquelas pessoas que lutam tanto pela verdade, elas querem tudo com uma profunda exatidão teológica, mas elas se tornam apenas o quê? Formais. Isso é ruim. Mas igualmente ruim também é o amor destituído da verdade, porque isso nos leva à permissividade. As duas coisas são igualmente perigosas. E nós vivemos nesses dias, mais do que nunca, a tentação ou de ir para um lado ou de ir para o outro lado. E como é desafiador para nós cristãos caminharmos na verdade de Deus. E olhando para o texto ainda, João vai dizer assim: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. O que ocorreu aqui, irmãos? João possivelmente encontrou-se com alguns membros desta igreja. E o que João percebeu ao conversar com eles? Que aqueles irmãos conheciam a verdade, mas não apenas conheciam, eles andavam na verdade. E eu diria para você nesta manhã, não existe nada tão alegre para um pastor, para um presbítero, em saber que os membros da igreja estão andando na verdade, que os irmãos aprenderam a verdade e eles vivem em consonância com a verdade aprendida. É isso que ele quer dizer aqui para nós. Ele ficou profundamente alegre. Mas agora surge o problema. Alguns daqueles irmãos daquela igreja não andavam na verdade. Aprenderam a verdade, conheceram o conteúdo certo, mas em determinado momento essas pessoas se afastaram da verdade. Vocês que são tão antigos como eu na fé, vocês devem lembrar de pastores, pregadores, que nós íamos assisti-los com tanta alegria. Vocês lembram disso? Eu vivi isso. Poxa, ele vai pregar lá, eu quero ir lá assistir. Meu Deus, esse homem prega, Deus fala conosco, que mensagem, como é que Deus o usa? Esses homens, infelizmente, veja que eu uso a expressão infelizmente, esses homens abandonaram a verdade. E o pior de tudo é que nem sempre a maioria dos crentes se dão conta que eles abandonaram a verdade. Tem alguns crentes que ainda bebem nessa fonte contaminada, porque não perceberam que isso ocorreu. Então, João fica feliz por um lado, porque ele vê que muitos irmãos daquela igreja querida e amada, eles estavam andando na verdade, andando da maneira correta, e isso trouxe uma grande e profunda alegria ao coração de João. E aí no finalzinho do verso de número 4, o texto diz para nós: de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E aqui tem outro ponto importante. A nossa fé, ela não é uma fé apenas de conhecimento. Ela é uma fé que precisa ser o quê? Incorporada no dia a dia da nossa existência. Eu preciso caminhar diante de Deus com aquilo que eu aprendi, ou seja, na prática. E nós costumamos a dizer que a boa espiritualidade, eu sempre repito isso, ela é um tripé. A boa espiritualidade envolve a doutrina certa, ortodoxia, ela também envolve a prática certa ou correta, que é a ortopraxia, e também envolve um terceiro pé. E que pé seria esse? A ortopatia, ou seja, os sentimentos corretos na fé. Então não basta eu conhecer a verdade, eu preciso também andar na verdade, praticar a verdade e com um coração moldado por Deus, com os melhores sentimentos, com os melhores desejos no exercício da minha fé. E aí o texto prossegue nos dizendo assim: e agora, Senhora, ou seja, a igreja, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros.
Agora, João vai dizer uma coisa muito importante aqui. Ele vai tratar do fundamento, de uma das bases para a nossa espiritualidade, que é o amor. E ele fala que esse amor prático, que eu expliquei para vocês no início, ele precisa ser como uma rua de mão dupla. Precisa ir e voltar. Eu preciso te amar em obediência à palavra, e amar aqui, eu explico a vocês, é cuidar de você, é fazer o melhor por você, e da mesma forma também você olhar para mim e falar, o que eu posso fazer como expressão de amor por esse homem, por essa pessoa? Então, é uma rua de mão dupla. Mas o texto fala então para nós que não como se escrevesse mandamento novo. Por que João fala isso? Jesus fala que vos dou um novo mandamento, o mandamento do amor, que é esse mesmo que aí está. Aí talvez nós pudéssemos pensar assim, João está se referindo a Levítico 19, 18, lá no Antigo Testamento, onde já fala a respeito do amor ao próximo. É a mesma coisa. Mas esse versículo em Cristo, ele se amplia de uma maneira muito bela, porque quando Cristo fala isso, sobre o amor, e nós olhamos para o tipo de vida que ele levou, de abnegação, de altruísmo, de entrega, entregando a própria vida por amor de nós vemos então uma grande e profunda expressão de amor. O grande teólogo John Stott, ele fala, quer encontrar uma prova do amor? Olhe para o Calvário. Lá nós vamos encontrar a verdadeira prova do amor de Deus por nós. Esse é o amor. Mas uma outra coisa nós podemos pensar aqui também. Quando Cristo vem, depois morre, ressuscita, é assunto aos céus, o Espírito Santo desce. Agora nós que temos o Espírito Santo, nós temos a capacidade dada por Deus de amar. O amor se amplia, o amor se estabelece por tudo aquilo que foi realizado em nosso coração. Então nós temos condição, irmãos, de amarmos uns aos outros. Mas será que existe um limite nesse amor? E por que eu falo isso para vocês? Porque naquela época havia a prática da hospitalidade. Era uma grande virtude, era uma grande expressão de amor você acolher uma pessoa em sua casa. Por quê? Porque as hospedarias eram poucas e elas sempre estavam lado a lado com casas de prostituição. Então não seria um lugar condizente para uma pessoa de bem ali estar. Então as casas se abriam para que os missionários pudessem ser recebidos com muito amor, porque não seria digno que um missionário ficasse em tais lugares. E quando a gente olha para o texto, versículo seguinte, versículo 6, e o amor é este, que andemos seguindo os seus mandamentos. Os falsos profetas vão tentar colocar na cabeça da igreja que os mandamentos de Deus são rigorosíssimos, eles não podem ser cumpridos. Só que a palavra de Deus, ela diz o que para nós? Que os mandamentos não são pesados, não são pesados. E aí o texto prossegue, que andemos segundo os seus mandamentos, e esse mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Aqui a ênfase é que o cristão, ele não pode ser demovido de forma alguma do amor. Só que, por vezes, nós podemos confundir amor com tolerância exagerada. Nós podemos confundir amor com tolerar aquilo que Deus não manda que nós toleremos. Olha que coisa! E às vezes falam para nós, mas você tem que amar. Mas o amor precisa ser um amor bíblico. E aí o texto prossegue nos dizendo assim, versículo 7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais confessam que Jesus Cristo, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Muita coisa importante no verso 7. A primeira coisa que eu chamaria a atenção de vocês,
Enganadores aqui traz a ideia daqueles que causam divisões no meio do corpo de Cristo. E o texto fala que eles saíram pelo mundo afora, o que significa dizer que eles já foram da igreja, eles já pregaram o que era correto, eles já ensinaram a verdade, mas agora não ensinam mais e eles saem pelo mundo, levando uma mensagem pervertida, deturpada. Então eles saem pelo mundo afora. Parece que eles têm um zelo missionário, né? Estão errados, equivocados, mas têm um zelo missionário. E o texto diz para nós: não confessa. Então, eles não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Então, o que a gente percebe aqui, irmãos? Preste atenção agora, que isso é muito importante. Tem a ver com os nossos dias. Aqui ele está dizendo que nós precisamos reconhecer que Jesus Cristo encarnou. Que Jesus Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Se nós negamos que Ele seja inteiramente homem, inteiramente Deus, nós estamos cometendo uma grande e grave heresia. Quando nós falamos isso, claro que nós não falamos, é só um exercício, né, de oratória, mas quando se fala isso, está se negando a pessoa de Cristo, a sua encarnação. E se Cristo não encarnou, nós não temos um Redentor de verdade. Porque o Redentor precisaria ser alguém verdadeiramente humano, para morrer em nosso lugar, para derramar o seu sangue por nós, para se doar por nós. Então, essa ideia é uma ideia equivocada. É uma ideia ensinada pelo o grupo chamado docetista, que é uma ramificação de um grupo que surgiu depois, no século II, que é o grupo dos gnósticos. Então, muito cuidado com essas pessoas que costumam dizer que Jesus é o Maitreya, que Jesus é o espírito mais elevado que já existiu, que Jesus é o maior profeta, que Jesus é o maior filósofo. Jesus foi muito dessas coisas, ele foi, mas foi muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso. Nós não podemos reduzir quem ele é. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Portanto, o assunto não era um assunto pequeno. Mas nós vivemos uma época, irmãos, onde ninguém quer saber de conhecimento doutrinário, onde ninguém quer ouvir essas coisas, onde ninguém quer estudar a Bíblia e um pouco de teologia, que é importante também. E aí o texto diz: os que não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Ele não é o anticristo que ainda virá, mas ele já tem o espírito do anticristo. É isso que João enxerga, tá? Então ele é enganador, ele quer diminuir a pessoa de Cristo, e nós precisamos olhar para Cristo como verdadeiramente Jesus Cristo é. E o assunto é tão sério. Veja comigo o versículo 8. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. João está dizendo assim: olha, gente, nós nos esforçamos para ensinar a vocês. Nós temos dedicado a nossa vida por isso. E vocês não se deixem levar por essa gente que ensina heresia por aí. Não se deixem levar de forma alguma, porque tudo que nós fizemos foi com muito esforço, e é com esforço. Ele diz mais: então tenham cuidado, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Aqui significa dizer que quem crê dessa maneira, quem diminui a pessoa de Jesus Cristo, esse tal não é dele, esse tal não é salvo. E é por isso que nós costumamos dizer que existem doutrinas que nós podemos divergir do outro sem problema. Por exemplo, nossos irmãos da Assembleia de Deus batizam por imersão. Nós batizamos por aspersão.
Eu vou continuar batizando por aspersão e eles vão continuar batizando por imersão. Mas não é um ponto fundamental para que a gente desconsidere o outro como irmão. Mas quando alguém diz que Cristo não veio na carne, ele não encarnou, esse tal é herético, é o espírito do anticristo, e eu não posso de maneira alguma referendar essa pessoa. Não posso me associar a ela. Eu tenho que ter muito cuidado, e vocês também. E aí vem o grande problema que nós encontramos hoje. Antigamente, esses heréticos saíam pelo mundo afora, entrando em casa, né? Igreja em igreja, porque as igrejas elas funcionavam nas casas, mas agora é diferente. Agora eles entram dentro da nossa casa através da internet. Todo mundo tem acesso a diversos pregadores de diversas denominações, com variados pensamentos, e nós podemos, por vezes, nos colocar diante de programações, de pregadores que podem trazer um grande e profundo mal a nós. Eu não estou dizendo com isso que a gente não deva assistir outros pregadores, outras denominações, claro que não. Mas o que eu estou me referindo aqui é o cuidado que nós precisamos ter, porque hoje as heresias entram dentro da nossa casa através do YouTube, sem a gente nem mesmo perceber. E os heréticos, eles são profundamente sedutores. Eles são bonitos, eles são alegres, eles são festivos, eles são realmente pessoas maravilhosas aparentemente. E parece que aquilo que eles falam não é perigoso, quando na verdade é perigoso, é sério. E João diz que as pessoas podem não ser salvas, elas podem estar abraçando uma heresia, e isso é sério, e isso é tremendamente danoso para a igreja. Versículo 8: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes o completo galardão. João está pensando o seguinte: olha, a salvação é pela graça, mas existe um galardão que vocês podem perder se vocês derem espaço para essa gente herética, que trazem um ensino nocivo, que diminuem a obra que Cristo realizou por nós. Então veja a gravidade do assunto. Versículo de número 9: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Algumas coisas importantes aqui. Por que ele fala de ultrapassar a doutrina? Porque as nossas convicções, elas determinam o nosso comportamento. Se a gente crê errado, a gente vai agir de forma errada. Um ensino equivocado sendo aprendido, ele vai trazer um estrago na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Por isso, em nossos dias, cada vez mais, a pregação precisa ser uma pregação apologética, da defesa da fé, porque as ideias estão por aí pululando à nossa frente, e muitas delas são aparentemente bonitas, parece que são do amor, parece que são da beleza, de algo legal, de algo descolado, de algo, como se dizia na minha época, algo maneiro, mas quando na verdade não é nada disso. Na verdade não é nada disso. E aí, eu lembro de uma frase que dizia assim: por trás de todo erro prático, existe um erro doutrinário. Por trás de todo erro prático, existe um erro doutrinário. Ou seja, uma doutrina equivocada sendo aprendida, ela vai gerar numa prática errada. Então, se você aprendeu ideias legalistas, você vai querer acrescentar alguma coisa a Cristo. Ah, é Cristo mais as obras, é Cristo mais o sacrifício, é Cristo mais eu subir a escadaria da penha, é Cristo mais as obras.
a ideia de adicionar alguma coisa, quando na verdade a salvação é única e exclusivamente através de Jesus Cristo. Mas também, como era o caso aqui, nós podemos suprimir algum elemento que não pode ser tirado, extraído da nossa fé de maneira alguma. Então ele mostra para nós que não podemos ultrapassar a doutrina de Cristo. E aquele que não permanece nela, não tem Deus. Então veja a gravidade e a importância de nós conhecermos a doutrina, de conhecermos o que é correto. Isso é de suma importância, porque nós podemos, daqui a pouco, aderir a uma ideia teológica que ela pode nos levar à perdição. Olha a gravidade disso. E aí o texto diz mais. Mas o que permanece na doutrina, ou seja, o que permanece na verdade, nos bons ensinos, esse tem tanto o pai como o filho. Mas aqueles que não têm, eles recebem um Cristo que nós chamamos hoje do Cristo genérico. É o Cristo que não é o verdadeiro Cristo. É um Cristo que é Deus nessa visão aqui, mas ele não é o que? Inteiramente homem. Problema muito sério. E caminhando para o final, o texto vai dizer assim: se alguém vem ter conosco, ou convosco, e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. O que isso significa dizer? A responsabilidade da igreja, a responsabilidade de um conselho de uma igreja, na hora de se convidar um pregador. Porque você pode estar colocando no púlpito da sua igreja um pregador que seja liberal. E o liberal nem sempre ensina tudo errado. Mas o liberal, por vezes, ele deixa de ensinar algumas verdades que são importantes. Não é só ensinar o que é errado, às vezes até ensina muita coisa certa, mas ele deixa de falar de alguns assuntos. Por exemplo, pecado. Por exemplo, a volta de Cristo. A sua abordagem geralmente é uma abordagem do amor ligado às questões sociais. Ninguém vai para o inferno. Deus é muito amoroso e no final das contas Ele vai salvar todo mundo. Esse tipo de pregação não acontece por parte desses homens. Então veja o cuidado que nós temos de ter. Porque hoje, quem teria coragem de entregar o púlpito da sua igreja a alguns homens que estão hoje aí na mídia? Não quero citar nomes. Homens que antigamente as igrejas iam atrás, querendo que eles viessem pregar. Mas agora, boas igrejas não querem mais esses homens, porque eles abandonaram a sã doutrina. E esse desvio, ele por vezes é quase que imperceptível. Ele vai acontecendo paulatinamente, progressivamente. E aí o apóstolo fala, o apóstolo João, que essas pessoas, elas não devem ser recebidas por nós. Elas não devem ser acolhidas por nós. Talvez você diga: pastor, mas espera aí, isso parece muito duro. Eu digo para você, não é duro. Nós precisamos pensar alguma coisa assim. Se alguém é de uma religião falsa, não há problema algum a gente estar com essas pessoas, conversar com elas e evangelizá-las. Se os nossos parentes não são de Cristo ainda, têm outras concepções, têm até uma vida que a gente reprova à luz do Evangelho, nós precisamos amá-los, estar com eles, orar por eles. Mas o problema que João está denunciando aqui é quando pessoas sabem a verdade, mas optaram por aquilo que é errado e danoso. Esse é o grande problema. Essa gente é incorrigível. Elas não vão se corrigir. Elas foram maculadas por essas ideias. E elas não vão voltar atrás. Você precisa chegar
a essa conclusão. Não pense você que você vai ser o melhor de todos os apologetas e vai conseguir fazer com que um herético desse volte ao bom senso. É arriscado. Então ele diz para nós: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porque aquele que dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Participar é assumir o risco e a responsabilidade pelos efeitos danosos de você ter permitido que um herético entrasse na sua casa ou pregasse na sua igreja. Vamos trazer irmão fulano de tal, vamos trazer uma irmã fulana de tal, é muito boa. Primeiro veja o que essa pessoa pensa, como ela vive, o que ela diz. Porque a gente que está atualizado um pouquinho, a gente vê cada coisa que a gente fala assim: meu Deus do céu, o que está acontecendo com a igreja? Coisas ridículas acontecendo no meio da igreja. E às vezes com a intenção de trazer benefícios, cura, libertação e coisas que o valham. E para a gente fechar, diz assim o texto: ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Aqui nós podemos pensar algumas coisas. Primeira delas, irmãos, João sonhava em estar com aqueles irmãos tete a tete, face a face. É uma conclusão lógica. A segunda conclusão que nós temos, e é o mesmo término de 3 João, termina da mesma forma: existem coisas que nós precisamos trabalhar com os nossos irmãos e nós não podemos fazê-lo por carta. Precisamos fazer tete a tete, pessoalmente. Nós temos optado por não transmitir o culto pela internet. Por quê? A gente fica muito mais livre para tratar de certos assuntos. Embora eu mantenha o mesmo cuidado, ainda que estivesse sendo transmitido pela internet. Sempre serei respeitoso. Mas, quando nós estamos assim, nós temos mais liberdade para tratar de assuntos importantíssimos para a nossa saúde espiritual, para a igreja. Quem deve formar o nosso pensamento é a Bíblia Sagrada, não são esses heréticos. Nós precisamos ter a ortodoxia, a doutrina correta e prosseguir dessa forma. Então, João diz que ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. E João encerra, já que essa carta é uma carta tão maravilhosa, que ela traz alegria e amizade, mas ela também toca em preocupações do apóstolo e também advertências. Então, ao terminar a carta, o que João mostra para nós é que ele teria alegria em estar com aqueles irmãos. E como é importante nós nutrirmos no nosso coração a alegria de estarmos uns com os outros. Valorizar essas presenças que são tão importantes nas nossas vidas, nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis. Aqueles irmãos que reconhecidamente estiveram conosco nos momentos emblemáticos da nossa história. E não nos deixarmos levar por esse, como diziam antigamente, pelo canto da sereia. Nós precisamos nos voltar para essa alegria da comunhão, da amizade, do amor, da doutrina e do bom ensino. E ao findar a carta, versículo 13, os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Quem são esses que estão saudando aqui, irmãos? São os irmãos da igreja onde João estava, possivelmente Éfeso. Eles estavam saudando aos irmãos que receberiam a carta que está diante de nós. E agora, queridos, que nós estamos terminando nosso culto, nós vamos orar. Muitas coisas importantes nós aprendemos na manhã de hoje. Aprendemos sobre a paz, sobre o amor,
sobre a importância da doutrina, o cuidado com as heresias, não sermos tolerantes com aquilo que é intolerável, como, por exemplo, os maus ensinos, aqueles ensinos que nos pervertem. Nós precisamos atentar para tudo isso. E quem fala isso, irmãos, não é o apóstolo do ódio, não é o apóstolo da desconsideração, não é o apóstolo do coração frio. Não, quem fala tais coisas é o apóstolo do amor, e ele fala por amor. E eu queria dizer para vocês nesta manhã, só fala certas coisas para você quem realmente te ama. Quem não te ama não falará certas verdades ao seu coração. Vamos orar nesta hora. Feche os seus olhos, vamos ficar em pé, fechar os nossos olhos e orar.